Para todos os crentes, Deus nos deu a chave para viver uma vida santa, agradável e honrosa a Ele. E uma vida que faz com que nos seja possível realizar qualquer coisa e tudo que Deus colocou diante de nós. Mas a oração é a chave. Avançar no Em Contato, Sala de Guerra do Crente. Sala de Guerra do Crente. Você pergunta, bem, o que é isso? Então, quero que você abra sua Bíblia, se quiser, no 6º capítulo de Mateus. Vamos olhar para um par de versículos aqui e ver o que se passa nessa sala de guerra do crente. É disso que Jesus está tratando aqui, começando no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas agora, veja este versículo seguinte. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Pense nisso. Pense em todo tipo de provações que você enfrenta na vida. O que você faz com eles? Muitas pessoas não sabem o que fazer com eles, mas Jesus nos deu, nesta passagem da Escritura, a solução. Quando penso na minha própria vida, lembro que aprendi a orar seriamente muito cedo. Eu tinha necessidades que eu sabia não poderia atender. Em segundo lugar, eu me sentia muito inadequado na vida, na escola e em tudo o que fazia. Então, ele me forçou a começar a orar no início da vida. Quando comecei, eu orava no meu quarto. Depois de certo tempo, percebi que deveria haver um lugar melhor. E assim encontrei um lugar para orar na minha igreja, que estava a uma quadra de casa. Quando fui para a faculdade, eu tinha a sala B17 Jefferson Hall, um lugar maravilhoso para orar. E não muito tempo depois, uma vez por semana, um estudante veio me ver e disse, poderíamos falar por alguns momentos? E assim, passei 3 anos e meio conversando com o meu colega de faculdade. Foi um tempo maravilhoso. Quando fui para o seminário, eu não tinha um lugar para orar no meu quarto. Era muito barulhento. Então, finalmente, encontrei um lugar para orar no prédio do departamento de música. E isso me ajudou a atravessar aqueles tempos. Então, eu me casei e tivemos um apartamento muito pequeno. Eu disse à minha esposa, eu tenho que ter um lugar para orar. E tivemos um pequeno quarto, uma pequena cozinha, um banheiro e uma sala de estar. Era tudo. Eu me esticava num canto da sala e me cobria com um dos xales de lã de minha mãe. Aquele era o meu lugar de oração até que terminamos o seminário. Sempre tive um lugar de oração. Em algumas ocasiões, o lugar variava. Às vezes, bem no meio de um monte de coisas, tive lugares para orar em meus estudos e assim por diante, na igreja, etc. Sempre tive um lugar. Há algo importante nesta passagem da Escritura, quando Jesus diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Qual é a promessa dele? Assim, ele fala de um lugar. O lugar de Jesus mudava porque o itinerário dele mudava. E minha vida mudou ao longo de todos esses anos, mas eu tive um lugar. Eu encontrei um lugar para orar, porque descobri muito cedo na vida que eu não poderia viver sem oração. Deus me fez inadequado o suficiente e necessitado bastante para depender dele, confiar nele e fazer da oração a prioridade da minha vida. Lutei muitas batalhas, passei por uma série de dificuldades, problemas e sempre tive muitas necessidades, mas ele nunca falhou comigo uma única vez. Nem falhará. Jesus chamou esse lugar como um lugar de oração.
Eu diria, como disse Jesus, que esse é um lugar onde se pode fechar a porta. Se for possível, algum lugar em sua casa, algum lugar que você pode reservar como o seu lugar para se encontrar com Deus todos os dias. E se acontecer de você estar numa situação em que você tem companheiros de quarto, você poderia simplesmente dizer a esse colega de quarto: você sabe, eu só preciso de um lugar e de um pouco de tempo para ficar a sós com Deus. Podemos resolver isso de modo que eu tenha um lugar e um momento particular em que você vai saber que eu vou estar sozinho falando com Deus. Vou estar orando por você, mas vou estar falando com Deus acerca da minha vida e do meu futuro. Qualquer um que se opõe a isso estará fazendo uma grande indicação. Eu realmente preciso que você ore por mim. Isso é realmente o que as pessoas diriam. E aqui é o que vai acontecer. Deus fará um lugar. Se você quer um lugar para orar, Deus vai fazer um lugar de oração pelo simples motivo de que não há nada que Ele mais deseje que não seja um relacionamento íntimo e pessoal com você. Mas observe como Jesus disse: vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Portanto, é um lugar privado. O que eu simplesmente quero é dizer a você que uma sala de oração é muito importante. Só quero afirmar que uma verdadeira sala de oração é um lugar, algo que você precisa para estar em oração, para passar tempo a sós com Deus, com o Deus Todo-Poderoso. Pense nisso nesta luz. E isso é simplesmente isso. É um lugar privado, é um lugar tranquilo, é um lugar sagrado. É onde você e o Pai se encontram. Deixe-me dizer-lhe por que é tão importante. Quando você tem um lugar, e eu descobri isso depois de um tempo, porque esse é o seu lugar de oração, quando você chega lá, você não tem que se aprontar. Depois de um tempo, todo o seu sistema se ajusta ao fato. É isso o que você faz aqui. Esta é a única coisa que você faz aqui. Você não lê livros aqui, você não faz qualquer outra coisa aqui. Isto é o que você faz aqui. Você fala com o Pai. Você sabe o que vai fazer. Eu me lembro de estar orando uma noite e é por isso que eu digo que é um lugar santo, porque uma das coisas mais importantes que Deus já me disse deitado ali naquele lugar. E aqui está o que Ele me disse: tudo o que você realizar na vida, você tem que realizar de joelhos em oração. Você não pode confiar em sua educação ou em suas habilidades e talentos, mas somente numa vida de oração de joelhos. Eu nunca esqueci. Nunca poderia agradecer a Deus o suficiente por me dizer no início da vida: o que eu faço com você, vou fazer porque você vem a mim, tem comunhão comigo, ajoelha-se diante de mim, me adora, me honra e me obedece. Você dobra o joelho diante de mim e vê o que eu faço. Posso afirmar que foi a coisa mais importante que Deus me disse até aquele momento. Porque esta é a verdade. O que quer que Ele faz, que realmente se encaixe na vontade, no propósito e no plano dEle para a sua vida, é resultado de seu relacionamento com Ele. Há um monte de pessoas que são famosas e ricas, e isto e aquilo outro, mas não tem nenhum relacionamento com o Pai. O relacionamento mais importante que você nunca poderá perder é com o Deus Pai. Como você desenvolver esse relacionamento? Ele disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ou onde quer que seja. Ore a seu Pai que está em secreto. Quando você confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você desenvolve um relacionamento. Mas então, quando você coloca a oração em seu devido lugar, que é o primeiro lugar em sua vida, Deus começa a fazer grandes coisas em você e para você. Você vai descobrir que nunca faria nada, nem realizaria nada, a menos que colocasse a oração no lugar que ela pertence. Foi pela primeira vez na vida de Jesus. É por isso que a Escritura diz muito tempo de amanhecer o dia. Ele estava longe, no deserto, orando.
Assim, este é o lugar onde as nossas batalhas são travadas. Nossas batalhas são travadas em nossos joelhos. Por quê? Quando você passa por dificuldades em sua vida e os conflitos com outras pessoas e assim por diante, quando você, em seu lugar de oração, leva isso para o seu Pai Celestial, veja o que acontece. Eis o que acontece. Você envolve o seu Pai Celestial nesta guerra que você está tendo com quem quer que seja, e qualquer que seja a situação, as circunstâncias, e talvez até mesmo com o seu marido ou esposa, ou os filhos, ou os pais. A vitória chega quando você se ajoelha diante dele e pede a orientação, a ajuda e a força dele. Quantas vezes tive que vir a ele quando precisava desesperadamente dele? Ele era tudo que eu tinha e nenhum outro lugar para ir. Vai haver ocasião em que ninguém saberá a resposta para o seu pedido, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Ninguém será capaz de confortá-lo, fortalecê-lo, ajudá-lo e incentivá-lo como o Deus Todo-Poderoso. Quando você desenvolve esse relacionamento com ele e cultiva esse lugar de tranquilidade, isolamento e santidade, esse lugar de oração, tudo muda na sua vida. Se esse lugar não fosse importante, Jesus nunca teria colocado isso no Sermão da Montanha. Mas ele disse isso porque sabia que era tão importante. Ele viveu isso. É aí que você luta contra a tentação. É onde você é provado com sua face voltada para o Deus Todo-Poderoso. Agora, eu sei que eu vou dizer isso de vez em quando. Você não tem que se ajoelhar para ser santo diante de Deus. Mas vou colocá-lo dessa forma. Você, pelo menos, deve estar numa atitude de adoração. Você pode sentar-se, mas para mim, tenho estado ajoelhado desde que eu era uma criança. E essa é apenas a razão por que me ajoelho diante dele, honrando e adorando a ele. Para ter as minhas necessidades atendidas, lanço o meu rosto diante de Deus, dizendo o que está no meu coração. Santo Deus, eu venho a Ti em oração, Te apresentando as minhas necessidades e clamo para que me ajudes e me fortaleças. Pense nisso. É assim que você deve começar cada dia. O que acontece na sala de guerra é a sua preparação para o dia. Precisamos de indicações e orientações. Senhor, faz-nos sensíveis às pessoas ao nosso redor. Queremos ouvir o que elas dizem e o que elas não dizem. Vamos ler suas expressões faciais, o que elas estão tentando nos dizer. Senhor, me ajude a fazer o meu melhor hoje. Senhor, se alguém me dá instruções e eu não quero cumpri-las, se recebo uma ordem no meu trabalho e eu não gosto, Senhor, ajuda-me a gostar de qualquer maneira. Quero que Tu me guies através deste dia. Deus nunca vai ignorar esse tipo de pedido. Ele diz que devemos entrar naquele quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai. E então, o que ele faz? Nos reveste para a batalha, nos dá as instruções para o dia e também nos lembra disto. Este é um livro guia. Diga uma coisa em sua vida que não é aqui que você tem que enfrentar. Para cada circunstância da vida, há uma resposta neste livro. Este é um livro de instruções. Este é o plano de batalha de Deus para nós. Você não pode viver uma vida piedosa com um livro fechado. Você não pode vencer a batalha se você não souber o plano de batalha. Se você não está ouvindo o general, você está fazendo suas próprias decisões e vai perder a batalha. Ele disse que devemos ir para o quarto e fechar a porta. Era isso que ele estava dizendo. Eu quero você para mim mesmo ao começar o dia de hoje. E não há uma só pessoa aqui que pode me dar qualquer razão porque você não pode fazer isso. E se você diz, bem, eu apenas fico distraído quando oro. Entre em seu quarto, feche a porta, coloque alguma roupa e apague a luz. Diga a Deus que você só quer pensar nele, que você quer que ele fale ao seu coração,
porque você não pode pensar em nada mais importante do que ouvir o Deus vivo. E Ele está disposto a falar com você. Você diz, bem, eu nunca ouvi Deus falar. Você provavelmente não estava ouvindo. Deus está disposto a falar com alguém que é confiável como seu salvador pessoal. Deus está disposto a ouvir qualquer pecador clamando por salvação. Se você quer que Ele seja parte de sua vida, dê sua vida a Ele. Entregue-se a Ele, pedindo perdão de seus pecados, confiando na morte dEle no Calvário para pagar a sua dívida de pecado na íntegra e fazer de você um filho de Deus. A sua vida com Ele começará. E assim, quando abro a palavra de Deus e peço a Ele que fale ao meu coração, eu penso que estou no lugar certo para enfrentar os meus pecados. Senhor, eu preciso da Tua motivação. Tu me condenaste por algo que eu não tinha visto antes, não tinha tratado antes. E, Senhor, estou confessando meus pecados diante de Ti. Sempre que você e eu vamos a Ele com o coração aberto, devemos dizer-lhe, agora, Senhor, se tens algo a me dizer que eu perdi, eu quero ouvi-lo. Se há algo em meu coração que não deveria estar lá, então a primeira coisa que eu quero fazer é que me mostres o que é isso para que eu possa confessá-lo e pedir-te que me perdoes por isso. Eu só quero começar limpo para que eu possa ouvir o que tens a dizer. Deus não pode falar com você enquanto você está vivendo em pecado. Ele fala com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Como você se sentiria se você sofresse um repentino problema de saúde e pedisse a ajuda do seu cônjuge e esse não escutasse? O que isso significaria para você como um marido ou como uma mulher? Ou o seu filho não o escutasse, ou não o ouvisse, ou seus pais não o ouvissem. Há algo acerca de abrir o coração para Deus. Ele vai falar com você de forma clara. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Deus não faz segredo disso. É por isso que Ele disse que devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta. Ou seja, é só você e Ele. E você vai encontrar um lugar, se realmente deseja, achar um lugar. Então, é onde enfrentamos o pecado em nossa vida. É aí que nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com Ele. Alguns de vocês provavelmente estão pensando, bem, eu não acho que isso é necessário. Isso é mentira do diabo. Não acredite nisso. Se não fosse necessário, não estaria na palavra de Deus a advertência de Jesus Cristo. Ele sabe, e você e eu sabemos que precisamos de um lugar, um tempo, e um dos melhores momentos para começar é no início da manhã. Mas talvez para algumas pessoas esse horário pode não ser o mais conveniente. Você faz o seu tempo, o seu lugar, onde você começa o seu tempo a sós com Deus de modo ininterrupto. Porque estar a sós com Deus é a atividade mais importante da sua vida. Não há nada mais importante do que construir um relacionamento íntimo com o Pai Celestial e reivindicar suas promessas, porque é na sala de oração que você se livra de suas cargas. E o que ele disse? Ele diz que toma os nossos fardos. Esse incrível lugar de oração é onde confessamos os nossos pecados, é onde Ele remove os nossos fardos, é onde choramos por causa de nossas provas e nossas mágoas. Sim, é um lugar onde podemos chorar diante do Deus Todo-Poderoso. Ele entende as nossas lágrimas, Ele emenda corações partidos na sala de oração. É onde recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas é também onde perdoamos aos outros. É um lugar sagrado, um lugar poderoso. É um lugar que se torna o lugar mais precioso em sua casa, porque é onde você e o Pai se reúnem e discutem todas as áreas da sua vida.
onde você mostra as suas necessidades, onde você revela a sua dor, onde você chora, onde você traz os seus sentimentos, onde seus fardos caem por terra e você é fortalecido. Onde é o seu lugar? Você pode caminhar ao longo da vida e ignorar um relacionamento íntimo com Cristo. Talvez você seja habilidoso, talvez você seja muito rico e diz, eu não preciso de tudo isso. Sim, você precisa. Quanto mais arrogante você for, mais pesada será a mão de Deus sobre você, a fim de ensinar-lhe que você precisa desesperadamente dele. Você tem um lugar? Depois de tudo o que você já ouviu, você já pensou em um lugar? Você está disposto a ter um lugar que pode ser o seu lugar, um lugar sagrado, onde você exerce a atividade mais importante da sua vida, que é estar em comunhão e união com o Senhor Jesus Cristo? Esta é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. Você diz, estou tão ocupado que não tenho tempo. Você tem tempo, sim. Você acredita que Deus o ama o suficiente para falar com você? Talvez você não acredite nisso, mas você começa a orar e vai descobrir rapidamente que Deus vai falar ao seu coração. Suas necessidades serão atendidas. Você vai encontrar alegria em seu coração e uma sensação de segurança e conforto. Deus vai satisfazer as suas necessidades de uma maneira impressionante. Será que isso significa que você nunca vai ser carente? Não. Ele não permite ter alguma necessidade, porque isso nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. Se você é uma daquelas pessoas que nunca confiaram em Jesus como Salvador, espero que você resolva hoje esta questão, pedindo-lhe que perdoe os seus pecados e reconhecendo que Jesus foi à cruz a fim de pagar a nossa dívida de pecado integralmente ao derramar seu sangue. E no momento em que você confessa o seu pecado, arrepende-se e diz ao Senhor Jesus Cristo que você o recebe como seu Salvador pessoal, a sua vida com Ele começará. A minha oração por você é para que você seja sábio o suficiente para fazer o que Jesus disse. Entre no seu quarto, fechando a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai lhe recompensará. E se você for sábio, você vai ter o seu lugar de oração. Pai, como te somos gratos por teres feito isso tão simples. Eu oro para que o Espírito Santo coloque esta mensagem no fundo do coração de cada pessoa que a ouve. E aqueles que nunca confiaram em Ti, ajude-os a compreenderem e a fazerem a primeira oração, e que seja uma oração de confissão e de arrependimento, e de entrega da vida deles a Ti como seu Salvador e Senhor. Tu e eles iniciarão uma boa conversa. Hoje, encontrando um lugar e começando a construir esse relacionamento íntimo contigo, em que o Senhor fala com eles e eles falam com o Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Você toma decisões com base em se você vai ser aceito ou rejeitado? Ou você responde aos apelos de Deus em sua vida de acordo com o que você sabe que Deus ensina em sua palavra? É preciso coragem para ser obediente a Deus. Dr. Charles Stanley compartilha sua jornada pessoal de viver pela fé. Fé corajosa, minha história de uma vida de obediência.
A vida cheia do Espírito é uma vida vivida em nós pelo Espírito Santo, que tem como objetivo demonstrar e expressar o caráter de Jesus Cristo. Um olhar íntimo sobre o ministério do Dr. Stanley, Uma Vida Cheia do Espírito, uma nova edição de um de seus livros clássicos. Esta perspectiva bíblica sobre a obra do Espírito Santo pode aprofundar sua intimidade com Deus. Dinheiro, relacionamentos, fé, emprego, teologia. Se você tem perguntas difíceis, Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu Manual para a Vida Cristã. Este abrangente manual é a sua fonte de respostas para as questões da vida cristã e da doutrina. Prático, bíblico e fácil de usar, o Manual para a Vida Cristã de Charles F. Stanley é o livro que você vai consultar sempre e sempre. Solicite o Manual para a Vida Cristã no InTouch Oregon. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos, respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em InTouch.org Store. O Senhor diz, eu o instruirei e o ensinarei a andar no caminho que você deve seguir. Adoro ter um bom começo, criando aqueles pequenos momentos que dão valor ao dia. E o tempo com Deus é a parte mais gratificante de todos eles. Todos os dias na sua presença é um incentivo. As devoções me conectam com Deus e Ele faz o meu dia. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.